quando fala de topo, quando fala de poder, a gente tem exemplos práticos, né, na Bíblia, de homens, por exemplo, como Naamã, que era um cara que tinha um poder, era um cara que tinha uma autoridade, mas não deixou de ser um cara leproso. Aí entra uma chave, né, Yang? Porque a lepra era uma ferida de pele. Sim. Uma ferida de pele que ficava na superfície da pele e que onde ela passava, ela ia matando as células e tirando a sensibilidade da pessoa. Mas sabe o que eu acho top sobre Naamã? No verso de número 1 ele tá leproso. Porém, no verso de número 2 ele vai pra guerra. Lembra que eu disse? A lepra é uma ferida. Então Naamã é o homem que mesmo ferido não deixa de ir pra guerra. Até porque nenhuma ferida serve como desculpa para parar de lutar. Nenhuma ferida serve como desculpa para abandonar a guerra. O problema é que hoje nós estamos vivendo uma geração de pessoas mimadas. Uma geração de vítimas. Tá saindo da igreja porque não me dera a paz do Senhor. Tá saindo da igreja porque não me senti abraçado. Tá saindo da igreja porque me maltrataram. Tô ferido. Por isso que eu tô saindo da igreja. Só que eu aprendi uma coisa. Quem sai da igreja por causa de uma ferida nunca conheceu o dono da cura. Eu sei, tem pessoas que falam para machucar. Tem lideranças que são mal estruturadas, desequilibradas e despreparadas, maltratam, pressionam, pisam em seus membros. Existe gente dentro da igreja que é endemoniada mesmo. Essa é a palavra, endemoniada. Dentro da igreja. Tem prazer em matar e em ferir as outras pessoas. Só que tem aquela outra frase que diz assim: quem sai da igreja por causa de uma pessoa nunca esteve nela por causa de Jesus. Entendeu? Quem sai da igreja por causa de uma pessoa nunca esteve nela por causa de Jesus. Então, eu sei que feridas marcam, feridas doem, machucam. Só que a gente precisa entender que nenhuma ferida é desculpa para abandonar o altar. Só repete essa parte. A gente precisa entender que feridas marcam, feridas machucam, mas nenhuma ferida serve como desculpa para abandonar o altar. Nenhuma ferida serve como desculpa para abandonar o altar. Você falando isso aí, eu fiquei pensando, eu já tive muitos amigos, muitos conhecidos, assim, pregadores, que de certo modo abandonaram o altar. Talvez por, né, na grande maioria, é sempre aquela resposta: não, eu parei de pregar porque eu cansei da igreja, eu cansei de como as pessoas elas agem. O cristão, ele é muito de um condenar o outro, ele é muito de um falar do outro. E isso traz um alerta, porque a gente percebe que no diálogo da pessoa que se afasta da igreja, é muito comum você encontrar essas falas, né? Ah, eu saí porque lá tem muita conversa, eu saí lá as pessoas falam muito, eles não apoiam, não fazem as pessoas continuar na igreja, por isso que eu saí de lá. Levando isso em consideração, qual que é a sua visão acerca desse problema que parece ser um câncer que de fato existe na igreja? Pessoas falando de pessoas. Vamos lá. Yang, eu aprendi uma coisa, isso aqui é muito poderoso. Eu aprendi que as pessoas, elas podem te perseguir, elas podem menosprezar o que você carrega, elas podem te difamar, te atacar, só que nunca foi sobre pessoas, sempre foi sobre Deus. Nunca foi sobre o que os homens falam, mas sempre foi sobre a palavra que Deus liberou sobre a nossa vida. Até porque, às vezes a gente está preocupado demais em agradar as pessoas. Só que nós não fomos chamados para agradar homens. Nós fomos chamados para agradar Deus. José não agradou os irmãos, mas ele conseguiu agradar a Deus. Davi não conseguiu agradar o soberbo do Saul, mas ele foi um homem segundo o coração de Deus. Jesus não agradou os judeus, mas ele viveu no centro da vontade do Pai. Então, se tiver que escolher entre agradar os homens e fazer a vontade de Deus, não pense duas vezes. O nosso foco é o céu. E aí que está o problema, Yang. Porque as pessoas, elas estão focadas demais na terra, no outro, no próximo. E se esquecem que a igreja é um lugar onde as pessoas se reúnem com o foco em Deus. As pessoas se reúnem ali porque isso faz parte da igreja. Só que no meio da igreja a gente precisa entender que tem todo tipo de pessoa. Pessoas de Deus, pessoas que estão ali procurando Deus e pessoas que estão ali só para passar tempo e desocupada mesmo, para encher o saco dos outros. Então, assim,
a gente precisa parar de olhar para as pessoas. Parar de focar nas pessoas. Porque quem foca no homem para. Mas quem foca em Cristo avança. Quem foca no homem para, mas quem foca em Cristo avança. Cauê, você, na sua visão, é uma pergunta assim, tanto quanto polêmica, né? Porque você é um pregador que viaja o Brasil, está em diversos estados. Hoje se tornou mais difícil pregar para o cristão do tempo atual, porque quando eu converso, por exemplo, com meus avós, né, com meus pais, eu ouço com muita frequência. Cara, antigamente você chegava na igreja e com 30 minutos nos 3 hinos da harpa, 10 pessoas eram batizadas. Cadeirante andando. Segue enxergando. Hoje não, hoje as pessoas estão geladas. Você enxerga isso? Vamos lá, Yang. Aqui a gente tem 2 pontos. Primeiro, o maior sinal de ser cheio do Espírito Santo não é falar em línguas. O maior sinal de ser cheio do Espírito Santo não é pular numa perna só. Até porque tem gente que pula, que roda, mas não tem um caráter transformado. Ok? Sim, yes. Então o maior sinal de ser cheio do Espírito Santo é mudança de caráter. Ok? Por exemplo, 1 Reis capítulo de número 18. Elias ora e o fogo cai do céu. Quando o fogo cai no altar, o povo que está em volta não pula. O povo se prostra. Porque o maior sinal de que o fogo que está no ambiente é de Deus não é as pessoas pularem. É as pessoas se prostrarem, se converterem e se arrependerem. Porque o fogo de Deus não é o fogo que me faz pular. O fogo de Deus é o fogo que me faz me arrepender e me converter. Ok? O maior sinal de ser cheio do Espírito Santo é transformação na vida. Mas aí entra o segundo ponto. O fato de o maior sinal de ser cheio do Espírito Santo não ser pular, não ser rodar, a gente não pode usar o caráter como desculpa para ser gelado. Porque hoje a gente vive um problema dentro da igreja. As pessoas, elas não adoram. É uma dificuldade. Às vezes você vai num culto e você vê o pregador ali se matando. Levanta a mão e dá glória. Abre a boca e dá glória. Levanta a mão para o céu e glorifica o Pai. Porque assim, a pessoa está ali no culto, mas parece que está passeando. Só que a gente precisa entender isso aqui. Isso aqui é uma chave. A maior dificuldade hoje para pregar é porque as pessoas elas vão para a igreja para assistir o culto. Só que culto não é para ser assistido. Culto é para ser entregue. As pessoas vão para a igreja para receber uma palavra. Só que igreja não é para você ir lá para receber uma palavra. Igreja é o lugar de adoração, onde você vai para entregar um culto, entregar um louvor, entregar uma adoração. Então não precisa ninguém ficar falando para você, levanta a mão e dá glória, irmão. Jesus morreu, Jesus te salvou, Jesus te perdoou. Você tem mais de 1000 motivos para adorar a Deus. Então eu não entendo. Você entendeu? Aí tem gente que diz assim, não, é porque eu sou maduro. Maduro não, gelado. Eu não sou maduro, eu sou gelado. Gelado, Não, eu entendo que tem muita meninice e concordo que tem muita meninice. Sim. Só que eu prefiro um menino que adora do que alguém grande demais que pensa que não precisa adorar. Ele que tem que ser adorado. Então eu prefiro um menino que pula, que roda, que adora, do que alguém que se sente grande demais e diz, não, isso aí é coisa de menina, eu não vou adorar. Deixa os meninos adorar. Jesus disse, é deles que é o reino do céu. É dos meninos. E quando o cara... E como diz um profeta, um antigo filósofo, deixa o menino rodar. Deixa o menino rodar, por fogo no pé. Cara, e um outro ponto importante dentro desse assunto ainda é que geralmente esse cara que tem esse perfil, que ele vai na igreja e ele não dá um glória, etc., ele é sempre o cara que julga a forma que o outro adora. A maioria das vezes, né? Pensa num povo que gosta de criticar os outros adorar, o jeito dos outros adorar é esse povo. Yang, a gente precisa aprender que a gente nunca deve julgar a maneira de alguém adorar. Nunca julga. Forte. Isso aqui é a chave. Nunca julgue a maneira de alguém adorar. Até porque você não sabe o que a pessoa passou para chegar até ali. Tem gente que tem a vida muito fácil. Vai pro culto porque não tem nada melhor pra fazer. Agora tem pessoas que quando entram no culto tá desesperado, Yang. Quantas mães que entram no culto com o filho nas drogas, com o filho na cadeia,
com ameaça de morte, apanhando do marido dentro de casa. Entra no culto desesperada contra os homens que entram em casa sem ter comida para colocar na boca das crianças, sem ter a janta para colocar na boca da mulher. Entra desesperado. Esse tipo de gente vai ter uma entrega diferenciada mesmo. Então, se a sua vida é muito fácil e você não tem motivo para se entregar e para adorar, não critique. Deixa quem tem motivo para adorar, adorar. Porque tem gente que não pode chorar em casa e chora na igreja. Tem gente que não pode gritar no trabalho, gritar em casa e vai gritar na igreja. Sim. E eu aprendi que enquanto a gente adora, Deus trabalha. Deus age e a glória dele se manifesta em nosso favor. A adoração é uma chave e uma arma que Deus colocou na mão da igreja. Nossa, esse perfil que você escreveu aqui agora, ó, ele é basicamente assim. É o perfil do cara que não adora, o cara que não dá um glória. É o cara que julga até a alma do cristão que tá dando glória, do cristão que tá adorando. E é sempre aquele cristão que qualquer oportunidade que surge de uma fofoquinha na igreja, ele quer sujar o outro. Com certeza, com certeza. Só que daí tem uma chave, né? Aquilo que falam de mim não revela muito sobre quem eu sou, mas revela muito sobre quem falou. Não, repete. Não, isso aqui... Você tá pior, você veio hoje. Ó, aqui. Aquilo que falam sobre mim não revela muito sobre quem eu sou, mas revela muito sobre quem falou. Porque o fato de me sujarem, de tentarem me sujar, não torna a pessoa mais limpa. Yang, aqui ó, sujar outra pessoa não vai te tornar limpo. Sim. Só que tem gente que não tem caráter. E para não destacar a sua falta de caráter, ele precisa manchar o caráter dos outros. Tem gente que não tem postura, que não tem vida com Deus. E para poder não destacar a sua falta de relacionamento com Deus, ele precisa tentar manchar o relacionamento das pessoas. Então, não se preocupe com aquilo que as pessoas falam, porque você não é responsável por aquilo que falam. Você é responsável por aquilo que você faz. E aqueles que são frustrados sempre vão tentar te limitar pelas suas próprias frustrações. Aqueles que são fracassados sempre vão tentar te limitar pelo seu próprio fracasso. Só que tem um detalhe: você não é aquilo que um frustrado disse que você é. Você não é aquilo que um fracassado falou que você é. Você é aquilo que o Pai liberou sobre a tua vida e pronto. Você não é uma ferramenta grande na mão de quem não sabe te usar. Pelo contrário, você é uma ferramenta certa pro tempo certo e na mão certa. Meu Deus, então pega essa chave, já que você falou, então vai, ó, pega essa chave aqui. Primeiro, Saul usava coroa sem Deus, mas Deus usava Davi sem coroa. Ah, não. Ó, pegou, produção. Como é que é? Repete. Ó, não, eu vou repetir isso aqui. Saul usava coroa sem Deus, mas Deus usava Davi sem coroa. Quem disse que precisa de nome para ser usado por Deus? Quem foi que disse que precisa de posição, de título e de dinheiro para ser usado por Deus? Na verdade, Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer e do jeito que Ele quer. Yang, pega isso aqui. Davi tentou usar a armadura de Saul. Só que ele não conseguiu. E a Bíblia diz que ele não conseguiu porque ele nunca havia usado. Sabe o que é isso? Saul era rei. Sendo assim, a armadura dele era a melhor de Israel. A ferramenta era boa. Mas não adianta a ferramenta ser boa se está na mão de quem não sabe usar. Davi não conseguiu. Largou a armadura, pegou 5 pedrinhas e uma funda. Ferramenta pequena, mas Davi sabia usar. E ferramenta pequena na mão de quem sabe usar derruba gigante. Aqui está a chave. O segredo não é o seu tamanho. O segredo é estar na mão de Deus. Você pode ser pequeno, mas enquanto você estiver na mão de quem sabe te usar, Deus ele garante. Você vai derrubar gigantes e ninguém vai te parar. Cara, Davi, ele era o cara certo, ele era a pessoa certa, a pessoa de Deus para aquele tempo exato, para aquele tempo certo. Isso é algo que ninguém duvida. Eu queria que você falasse um pouco também sobre perdão, cara, porque perdão é algo extremamente necessário para todo cristão, né? Infelizmente, hoje a nossa geração, ela sofre de diversas doenças emocionais e grande parte dessas doenças são justamente por conta de rancor, por conta de mágoa guardada, ódio guardado, ausência de perdão. Yang, então, o perdão, ele é uma chave, é uma faca de 2 gumes. E
quando eu não perdoo, é a minha própria vida que fica bloqueada. E sabe o que dói? Às vezes a pessoa que feriu prospera. E a pessoa que foi ferida não prospera por não liberar perdão. Porque o perdão é uma faca de dois gumes. Todas as vezes que eu libero o perdão, eu recebo cura. Yang, quando alguém me fere, eu sou ferido uma vez. Mas quando eu não perdoo, eu carrego a ferida pro resto da vida. Então, você não é responsável pelas feridas que te causaram. Eu não vou jogar esse peso nas suas costas. Você não é responsável pelo abuso que você sofreu. Você não é responsável pela traição e pelo abandono. Não. Mas você é o único responsável por ainda carregar essa ferida dentro de você. Você entendeu? Porque quando você não libera perdão, você carrega para sua vida um peso que não te pertence. Então, hoje o Espírito Santo está te convidando para jogar fora um peso que não é seu. Se liberte dessa mágoa. Se liberte desse ódio. Quer viver um 2025 em paz? Libere perdão hoje. Porque é isso. Essa é a chave. Quando a gente libera perdão, a nossa vida anda e prospera. Cauê, se a gente pudesse falar um pouco, né? A gente está agora nessa fase, que é a fase de fim de ano, né? Então, nós estamos agora... chegou dezembro, já tudo passa, né? Essa entrevista está sendo gravada em dezembro, precisamente. A gente sabe que quando entra dezembro, o ano já acaba, porque dezembro parece que é uma semana. Falando sobre um novo ano, um novo tempo, quais são os passos principais que o cristão, ou que toda pessoa, mesmo que nunca tenha ido numa igreja, ela deve tomar nesse tempo de transição de fase, transição de ano, transição de tempo? Yang, como eu havia dito antes, a importância agora é a mudança de mentalidade, né? Porque não existe mudança de vida sem mudança de mentalidade. Não existe mudança de vida sem mudança de mentalidade. Isso. Boa. Antes de Deus mudar o seu comportamento e a sua vida, primeiro Deus vai mudar a sua maneira de pensar. Sua maneira de enxergar as coisas. Porque às vezes o maior problema que as pessoas enfrentam não é a vida. Porque tem gente que cria tempestade em copo d'água por causa de falta de visão. E uma visão limitada bloqueia os seus acessos. Porque eu aprendi que a gente só chega até onde a nossa visão alcança.